Olá, boa noite. Então estamos aqui, né, abrindo formalmente o nosso segundo dia do Entre Temporadas, dia 10 de julho aí de 2025, nesse friozinho. E hoje estamos aqui com a Diara Fortes, que é uma pessoa que eu aprendi a amar por um contato tão estreito, tão pequeno, e desde aquele momento que nós nos conhecemos eu comecei a respeitá-la e admirar o seu carinho, a sua atenção, e por isso que eu digo amá-la. E junto com você vem o Edson, que é um menino sensacional, que na correria toda dele do dia a dia a gente tem pouco contato, mas o Edson também é um ser humano muito especial na minha vida. Então, agradecer você, Diara, no primeiro momento, a topar, vir aqui bater um papo conosco, né? Como eu estava dizendo no início, antes de abrir formalmente aqui o nosso encontro, é, vencer um desafio por dia para tentar levar essa mensagem da importância da saúde mental para os atletas, conversando com os seus familiares, com os pais, com os técnicos esportivos. E hoje, mais um dia, nós estamos aqui para falar sobre esse assunto. Agradecer a cada um dos participantes que estão conosco ao vivo e aqueles que assistem, né, depois a gravação por conta dos compromissos aí, principalmente nesse mês, férias, a criançada está deslocada para torneio, deslocada para passeio. Então, agradecer a vocês que estão também assistindo no momento posterior ao vivo, de forma gravada. Diara, eu gostaria que você se apresentasse para que eu não corra o risco de não te apresentar devidamente. E como eu já disse, você tem aqui um espaço no meu coração e no compartilhamento dos meus conteúdos muito especial. Seja bem-vinda, fique à vontade para bater um papo. Nós falaremos nesse primeiro momento, de acordo com os assuntos que você trouxer. Depois a gente abre um bate-papo e eu também tenho uma fala para que a gente encerre o nosso encontro aqui por volta de 1 hora, 1 hora e 15. Então, que todos sejam bem-vindos. Uma ótima noite. Diara Fortes. Fique à vontade. Muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite, né? Sempre pelo carinho que você tem comigo, com o Edson, né? Me envolver nessa sua dinâmica sempre que dá. Agradeço imensamente. Boa noite para todos. Como ele falou, eu sou a Diara Fortes. Eu sou psicóloga clínica e esportiva, então eu trabalho tanto com pessoas que não são atletas, como atletas de alto rendimento, como atletas amadores também. E eu gostaria que esse bate-papo, essa live fosse mais um bate-papo, né? Eu vou tentar trazer algumas coisas que eu acho importante, mas eu queria que a gente pudesse trocar, então fiquem à vontade para perguntar, não tem problema se interromper, se ficar na dúvida, manda um chat, manda para o Anderson, ele vai me passando, mas que a gente possa se interagir também um pouco, né? Eu vi que aqui colocaram boa noite, Marcelo, boa noite. Eu queria só que vocês me falassem bem rapidinho no chat se vocês são pais de atletas ou se essa palestra interessou vocês como atletas e atletas de alto rendimento, amador, independente, só para eu ter uma ideia desse público. Pai de atleta, legal. Quem mais? Tem gente escrevendo, espera só uns minutinhos para eu identificar. Isso. O Professor. professor Williams, ele é professor e faz um trabalho sensacional, Diara, com um princípio assim de um olhar para a saúde mental realmente, sabe? Para a questão pedagógica, o Williams faz um trabalho muito bonito em Fortaleza, em Alagoas. Em Alagoas, legal. Eu vi que bacana, William, muito bacana. A Maria Júlia colocou que ela se formou agora, se formou em psicologia, é isso? Natália Paes de atleta, ok. Isso, Isso. legal. Boa. Vamos ver se tem mais alguém que eu não falei. O Marcelo respondeu. A Helene, não Só sei se Elaine, acho que só Elaine. respondeu. Mais um pai de Douglas, pai de atleta, o atleta Douglas também. também. Legal, gente. Bom, eu troco muita figurinha, sempre que possível, na verdade, né, Anderson? Porque às Sim. vezes a gente, na correria do dia a dia, não consegue, mas sempre que possível a gente troca muita figurinha sobre esse tema, né? Saúde mental. Estava aqui trazendo um pouquinho
da, da fala dele, né? Do saúde mental do atleta, como isso é um tema importante. Eu vou me apresentar muito rapidamente porque não é o foco, mas assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma formação em economia, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Aí a Maria Júlia, que acabou de se formar, talvez isso ajude ela um pouquinho, mas eu fui para a área de recursos humanos, de banco. Só um minuto, peraí. Desculpa, a garganta falhou aqui. Trabalhei muitos anos em banco e depois em outras empresas na área de RH, RH mais seleção, treinamento, desenvolvimento. E quando eu cheguei em treinamento e desenvolvimento, eu me encantei muito em trabalhar com as pessoas. Uma coisa que sempre me motivou foi perceber que uma pessoa está de um jeito e você faz um trabalho com ela e ela melhora. Você vê esse processo de evolução dela. Isso sempre me encantou muito. E fiz terapia, comecei assim cedo, jovem, né, fazer terapia. E eu lembro que a minha terapeuta me deu alta e eu falei para ela: não quero ter alta porque eu adoro vir aqui, é muito legal, eu aprendo muito. E passado um tempo, me deu uma certa frustração no mundo empresarial e ela me sugeriu fazer psicologia para ser uma psicóloga e trabalhar nesse formato mais clínica. Eu fiz a psicologia e para mim foi muito prazeroso, porque eram temas que eu gostava, então eu me senti muito identificada. E é engraçado porque todo mundo sempre achou que eu era psicóloga. Então as pessoas falavam, mas você é psicóloga? Eu falava, não, eu não sou psicóloga, né? E quando eu falava, eu sou economista, aí que o pessoal achava mais maluquice, né? Mas eu brinquei, economia foi só para ter um título lá que me ajudou a fazer umas contas, né? Que psicólogos falam que não gosta de matemática, então me ajuda a fazer umas contas. E quando eu estava no final da faculdade de psicologia, eu sabia que eu não queria algumas áreas, eu tinha dúvida de outras, e eu pensei muito em ir para psicologia educacional, que seria trabalhar nas escolas. Só que meu marido é da área esportiva e naquele momento ele trabalha como preparador de goleiras e ele estava com uma goleira com algumas questões emocionais e ele pediu para eu ajudá-la. E eu ajudei de uma forma muito espontânea, não foi um trabalho cobrado, nada disso, né? Conversei com ela algumas vezes, tal, sugeri algumas coisas, fizemos exercício e ajudou. E naquele momento, a comissão técnica dele, do futebol, me perguntou o que eu estava fazendo, o que que eu tinha feito para ajudá-la. E eu contei um pouquinho do que eu fazia e propus fazer um trabalho com eles num campeonato que eles iam entrar, que era um campeonato com 10 jogos, que era a Copa do Brasil, e eles precisavam ganhar o título. Aí eu falo que quando a gente está no caminho certo, Deus coloca a mão e vai direcionando algumas coisas, né? Porque eu falei umas coisas meio sem noção na época para eles, do tipo, vocês não podem perder do Santos de 3-0 e o Santos era o time mais forte do campeonato, e eu não tinha noção de nada no campeonato, né? E as atletas depois me falaram que elas me acharam uma maluca e que eu não sabia nada, mas aí as mãos divinas me ajudaram e foi o jogo 3-0 para elas. E acho que eu ganhei um pontinho aí com elas. E foi quando eu descobri que existia psicologia esportiva. E aí eu fui investir nessa área. Então foi algo que aconteceu muito naturalmente. Eu falo muito pelas mãos de Deus que me levou para esse caminho de uma forma muito natural. Então, esse ano aqui está sendo meu 7º ano no Corinthians Futebol Feminino, mas eu tenho tido a oportunidade de atender alguns atletas fora do contexto do futebol. E dito isso, eu quero colocar assim que eu reforço muito esse ponto que para mim é extremamente prazeroso, extremamente compensador perceber uma pessoa que tem uma certa questão X e eu saber que eu posso ajudá-la e ela melhorar. E eu sempre falo para os meus pacientes que quando eles têm o interesse em fazer o processo da psicoterapia, para mim é 50% do caminho andado, porque quando você quer fazer, mas você não sabe, o querer já é muito importante. Então, eu só consigo ajudar, e um dos motivos pela qual eu fui para a psicologia clínica no começo foi porque eu queria ajudar as pessoas que queriam ser ajudadas. Não tentar ajudar pessoas que teoricamente não querem ser ajudadas, às vezes no contexto empresarial, alguém coloca lá, você tem que ajudar aquele grupo, dar um treinamento para aquele grupo, eles não querem saber disso, né? Então, para mim, esse passo é 50% do caminho. E eu gosto de falar muito que a saúde mental hoje está sendo um tema
muito, muito mais falado, apesar de todas as barreiras que o Anderson trouxe no começo e todas as dificuldades, mas ele é muito mais falado fora do esporte e dentro do esporte, quando a gente passa por um processo de pandemia, que faz com que as pessoas tenham que lidar com situações como ficar em casa, conviver com a família, conviver com o marido, conviver com os filhos, né? Então elas têm que ter alguns olhares para tudo aquilo que está acontecendo e aí dar os booms em cada um, né? Alguns procuram psicoterapia, outros não, mas o número de pessoas ansiosas, de pessoas com depressão, de pessoas com síndrome de burnout, e esses sintomas todos cresceu muito. E aí a gente também tem o olhar no lado esportivo, quando na Olimpíadas passada, retrasada, a Simone Biles, no meio da competição, decide não competir e fala que precisa cuidar da saúde mental, né? E a gente tem também o exemplo do Gabriel Medina, que também decide não competir mais por um tempo até que ele possa cuidar da saúde mental com uma série de questões que ele estava passando. E aí é aquele meio poço que a gente chega, né? A gente chega num lugar que a gente fala, eu preciso parar, eu preciso de ajuda para eu conseguir ficar bem. Então, e se a gente não para, o corpo para a gente. Então, quando a gente entra no mundo do esporte, a gente está com a conexão do corpo e da nossa mente, eles estão muito conectados. E a nossa mente, ela sempre quer o bem nosso, então ela quer proteger a gente de algumas coisas. E dependendo do contexto, quando ela percebe que a gente tá com medo, não vai dar conta, tá com receio, né, e tá uma série de sentimentos que não são confortáveis e não ruins, porque todo sentimento tem um lado importante, eles acabam, o corpo reage de alguma forma que a gente acaba não conseguindo lidar com aquilo, né? Que a gente acaba não fazendo aquilo e aí o corpo para a gente. Então, a saúde mental hoje, ela é extremamente importante em todos os contextos, né? Independente da fase da vida, para crianças, para adolescentes, para adultos. Eu gosto de falar muito que a psicologia nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Então, se você se conhece bem, se você consegue entender os seus sentimentos, as suas emoções, como que é, você aprende a gerenciar, você aprende a lidar com eles, você aprende né, a manejar dentro de cada contexto, e você precisa desse conhecimento. E se a gente pensar na nossa vida, cada fase da vida requer coisas novas, requer habilidades novas, requer emoções novas. Então, quando você é criança, você está num contexto. Quando você é adolescente, você está num outro contexto. Quando você está adulto, quando você é jovem, vira adulto, você vai para um outro contexto. E quando a gente é adulto, a gente tem uma série de cobranças que vêm em cima da gente, né? Ah, agora você tem que estudar, agora você tem que trabalhar, agora você tem que casar, agora você tem que ter dinheiro, agora você tem que comprar isso, agora você tem que ter apartamento, agora você tem que ter filho. Então, são várias fases da vida que vão se modificando. E a gente sabendo olhar pra gente, reconhecer, entender essas emoções que a gente lida melhor. E aí, quando você pega atletas, eles têm o atleta alguns aspectos que o ser humano não atleta tem, vamos chamar assim, que são muito mais fortes. Então, uma pessoa que trabalha numa empresa, ela tem uma pressão, mas a pressão que o atleta tem normalmente é maior. Ela tem, assim, a pressão, o lidar com o atleta ele tem que lidar com a família, com o técnico, com a mídia. O atleta ele tem o processo dele é tudo muito rápido, tudo muito intenso, né? Então às vezes ele treina tanto para chegar numa grande competição e aí não dá certo para a competição, ou ele treina tanto, consegue, né, fazer passar por várias etapas, chega na última, ele não dá certo. Às vezes ele tá super bem no auge da vida dele, pum, ele se machuca e aquilo faz com que todo o processo dele é, parece que desmorona, né? Então, o atleta, ele tem, inclusive, números reais, mostram que a chance dos atletas desenvolver essas doenças e essas síndromes mentais, de depressão, de ansiedade, de burnout e outras mais, é muito maior nos atletas do que nas pessoas não atletas, porque a cobrança é muito maior, a visibilidade é muito maior. E hoje que a gente está nesse momento de redes sociais, onde acontece uma coisa agora, em 3 segundos já está tudo lá disponível na internet,
E a forma como ela é colocada também muda todo o contexto, né? A chamada da manchete já muda o contexto, o que é falado muda o contexto. Então a gente tem que ter esse cuidado muito maior com o número, com a saúde mental do atleta para ele lidar com tudo que ele tem que lidar no contexto. E às vezes, quando você fala de atletas, quando você está na fase da adolescência, da criança e depois do adolescente, a gente vê que eles começam os esportes de uma forma muito novos. Né? Então, no momento que ele deveria estar brincando, né, tá lá com o amiguinho, passeando, tem uma festinha no final de semana, vai aproveitar, sei lá, festa junina, vai aproveitar, ele não tem essas vezes essa possibilidade, porque ele tem que dormir, ele tem que descansar, ele tem que comer diferente, porque no dia seguinte ele tem um treino importante, ou ele tem um jogo que é mais distante, então enquanto totalmente os amiguinhos estão indo na festa do coleguinha lá na sexta, ele está indo dormir cedo porque no sábado tem uma competição, né? Então é um peso que eles, de uma certa forma, têm que ter muito novos. Então, quanto mais a gente conseguir olhar para como a gente olha, quanto mais a gente conseguir perceber como a gente olha para o tema da saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes, melhor jovens eles se tornarão. Eles podem se tornar jovens atletas melhores ou podem ser somente jovens melhores, porque não necessariamente todo mundo vira atleta. Tem essa questão também, né? Quando a gente pensa em esporte, a gente sabe que o funil, às vezes, ele é bem estreito. Então, a gente tem muita gente para poucas oportunidades, às vezes, né? Que são oportunidades bacanas em times, em clubes, em masculino, feminino. O feminino tem crescido muito agora, mas ainda o contexto com o masculino é muito diferente. Então, uma série de questões que se envolvem para a gente parar e olhar para a nossa saúde mental. E aí eu gosto de dizer também que o atleta, independente da fase da vida, ele precisa treinar. E ele treina muito e ele treina sempre. Né? Então você pega aí esses grandes jogadores, né? Cristiano Ronaldo, que o pessoal gosta muito. Ele deu uma entrevista onde ele fala que não é que ele gosta de ir para academia todos os dias, só que ele sabe que ele tem que ir para academia todos os dias, porque ir à academia todos os dias faz parte do trabalho dele. Não é que ele gosta de comer regrado todo dia, todo momento, mas ele tem que comer bem, né? Então, o treinar, ele tá no auge, mas ele treina sempre. Então, não é uma coisa que ele faz de vez em quando, é uma coisa constante, porque o treino constante te faz ser melhor naquilo que você executa, né? Então é importante que isso seja constante. E aí, quando a gente olha para a saúde mental, a gente não olha com esse mesmo olhar. Então, se a gente pensar que um processo, que é o que eu estava falando com o Anderson um pouquinho antes, né, do começo, de como as pessoas estão tão ansiosas que elas querem alguma fórmula mágica. Mas a psicologia e essa saúde mental não é uma fórmula mágica. A gente precisa ter tempo também para a gente aprender algumas coisas, para a gente aprender sobre a gente, para a gente melhorar questões nossas. E aí é um processo. E esse processo, teoricamente, seria uma vez por semana, uma hora que você vai tirar para você ter um bate-papo com alguém que vai te ajudar a olhar para você mesmo, a refletir, a se perceber. A, Pera só um minuto que entrou uma ligação aqui. Então, vai te fazer ter esse olhar diferente. Então, só que a gente acaba não percebendo isso. E os benefícios, eles vêm a longo prazo. Isso também é uma coisa que as pessoas nesse imediatismo que a gente está hoje, porque tudo é muito imediato. Você entra no celular, você pede uma comida, em 15 minutos está a comida na sua casa, a comida que você quer, né? Você entra e quer comprar X, você compra, no dia seguinte está na sua casa, é tudo muito imediato. Mas nem o treino físico, seja o treino físico academia, seja a parte técnica tática, e nem a parte mental acontece de um dia para o outro. Então, se eu sou um atleta, eu tenho que normalmente ter um percentual X de músculo, de massa muscular, de gordura, para eu ter uma performance melhor, para eu ter mais potência, para eu ter mais velocidade. Então, eu treino na academia porque tem um propósito, tenho, né? Só que não é que eu treino na segunda e na sexta, meu corpo mudou. Até algumas pessoas falam para mim, né? A academia, ela é meio. Ela é. Como que foi que me disseram?
como ela é ruim no sentido de que você demora tanto para ganhar e você perde em pouquíssimo tempo, né? Você fica de férias 3, 4 dias, você já perdeu tudo aquilo que você ganhou em tanto tempo. Mas você precisa desse tempo para ganhar. E a mesma coisa é importante a gente pensar nesse tempo de cuidado mental. Até porque nós todos, independente de sermos atletas ou amadores ou alto rendimento, nós temos a nossa história de vida, nós temos a nossa contexto familiar, nós temos aquilo que nós aprendemos e que ficou internalizado na nossa mente, no nosso consciente, quando a gente era menor, né? Quando a gente é criança, a gente às vezes tende a olhar para um técnico, para uma técnica como um possível pai, uma possível mãe, a não perceber os papéis. Então é importante a gente diferenciar os papéis, não é uma coisa que às vezes é fácil. Quando a gente é pai de atleta, é mãe de atleta, às vezes a gente tem umas expectativas que são nossas, que a gente não se dá conta. Eu sempre falo que os pais, eles sempre fazem o melhor que eles podem para os filhos. Mas nem sempre aquilo que a gente vê como melhor para os filhos é aquilo que realmente é. Só que a nossa intenção, ela é muito boa. Ela é de ajudar, mas às vezes ela não ajuda, no sentido da gente transferir coisas que às vezes são nossas, da gente ter expectativas que às vezes são nossas. Então, o cuidado que o pai tem que ter como sendo pai e a mãe tem que ter sendo mãe, né? O técnico é aquela pessoa que está lá no campo, na quadra, instruindo, cobrando. O pai é aquele que vai lá torcer e acolher se não der certo, né? Então, como esses papéis são importantes, como esses papéis às vezes são difíceis. Então, quando a gente pensa em saúde mental, todos esses aspectos que eu estou trazendo fazem parte disso. E eu não consigo passar tudo isso num bate-papo. Então, hoje a gente está tendo aí um bate-papo de 1 hora e pouquinho, onde eu estou trazendo um pouco de informações, mas talvez, à medida que eu esteja falando, vocês vão trazendo possíveis dúvidas, possíveis questionamentos, possíveis como será que faz isso ou como faz aquilo, né? O cuidado com a pessoa não tem muito essa varinha mágica, né? Um dia perguntaram para mim assim: o que que você faz lá no Corinthians Feminino? Eu falei: eu sou psicóloga. Ah, então você é aquela que mostra um filme no dia do jogo? Mostra um vídeo motivacional no dia do jogo? Falei, não, eu não sou essa. Porque não adianta chegar no dia do jogo e eu mostrar um vídeo motivacional se eu não entender como que está essa atleta no contexto mais macro, se eu não acompanhar o dia a dia dela, se eu não souber como é a estrutura da vida dela, se ela está bem, se ela não está bem com outras questões. O vídeo pode impactar ela positivamente, pode impactar ela negativamente. Eu posso até dar um tiro no pé se eu mostrar um vídeo motivacional que causar uma emoção grande e aquilo pode prejudicar, inclusive, quando o atleta entrar em campo. E eu não vou conseguir fazer uma mágica de mostrar um vídeo e ela, opa, motivei, vou entrar no campo e vou fazer gol, né? Então, esse cuidado mental, essa saúde mental, ela é muito mais ampla do que esse vídeo ou essa palavra. Então, é muito importante que a gente consiga parar, perceber, entender as nossas emoções. É quando eu falei da emoção desconfortável, porque tem gente que fala, essa emoção é ruim, eu não quero sentir. Jara, como é que faz para eu não sentir ansiedade? Por que que você não quer sentir ansiedade? Mas o que que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção que faz parte da nossa vida. E ser ansioso, estar ansioso com algo não é ruim. É bom, porque você pode estar ansioso naquela sensação de, nossa, não vejo a hora daquilo chegar, tô muito, né, não vejo a hora do jogo chegar, tô animado, tô afim, me treinei muito, tô bem preparada, quero muito chegar lá, quero muito fazer o meu melhor. Então, a ansiedade, ela tem um lado bom, ela impulsiona a gente para fazer as coisas. Só que ela tem um limite, como todas as emoções. Quando chega nesse limite e ela começa a causar mal-estar, sensações físicas desconfortáveis, algo que fica muito mais pesado, ela se torna ruim. Então, se a gente entender que as emoções, desculpa, todas elas têm uma função, mas a gente precisa ter essas emoções equilibradas para lidar com isso, ela pode ser usada de uma forma favorável. Então, as emoções, elas são confortáveis ou desconfortáveis. É muito ruim eu ter um jogo e eu ficar a noite sem dormir. Não consigo ir dormir a noite inteira e aí eu tenho que jogar de manhã, só que aí eu acordo muito mais cansado e eu percebo que eu não consigo ir bem naquele esporte, naquele jogo, porque eu tô cansado porque eu não dormi, que eu estava muito ansiosa. Então, a gente vai pensar
o que que causa essa ansiedade, como a gente pode cuidar dessa ansiedade, quais são as técnicas ou os recursos que eu posso trabalhar para que a minha ansiedade seja mais controlada e para que na véspera do jogo eu consiga verdadeiramente descansar e não ficar com aquilo para estar descansado. Então, é muito nesse olhar, né? E isso a gente vai aprendendo aos poucos. A nossa mente precisa entender o que ela está sentindo, entender, aceitar aquilo que ela tem, entender o que ela está sentindo, para ela entender o recurso, para ela fazer o recurso e perceber que aquilo ajuda. Então é um conjunto, não dá para a gente separar e não dá para a gente falar, ó, faz isso, acabou, você vai ficar bem, né? Então, muitas pessoas me passam, às vezes, essa necessidade de, eu consigo fazer isso rápido, né? Então, eu acho que isso também é importante. Ele é um processo, mas ele é um processo que, sendo bem feito, ele vai te trazer resultados para a tua vida. Seja a tua vida esse ano, o ano que vem, outro ano, porque você vai sabendo mais sobre você, você vai aprendendo mais. Então, é um cuidado que você tem, é um investimento que você tem para o seu futuro. Né? E você vai crescer e você vai lembrar de algumas coisas que fizeram sentido para você e vai lembrar como lidar com algumas questões, como lidar com alguns aspectos e você vai se beneficiar ao longo da sua vida. Então, quando eu falei de cuidar das crianças ou dos adolescentes que podem ou não virar grandes atletas, ele vai ser trabalhado como ser humano. E quando você trabalha com essa fase, crianças e adolescentes, o esporte é extremamente importante porque ele traz muitas lições, qualquer que seja o esporte, traz muitas lições para aquela criança que são muito necessárias quando a gente se torna adulto e a gente tem que enfrentar a vida, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai melhorando isso, e aí a gente vai tendo um melhor controle, uma melhor regulação das nossas emoções. Eu tô falando bastante, então eu queria dar uma pausa, ouvir vocês um pouquinho, o Anderson, se quiser me interromper, só para a gente interagir um pouquinho. Muito bem, nossa, Diara, quanta coisa legal. Pessoal, eu acho que cabe aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer nesse momento, a gente abre, depois eu terei uma fala também, mas eu não quero emendar aqui na fala da Diara nesse momento e vamos abrir para que vocês façam perguntas. Quem quiser abrir o vídeo, fazer uma pergunta ou escrever no chat, fique à vontade e a gente vai bater um papo. Enquanto vocês vão aí formulando a pergunta de vocês, né? Pensando na pergunta. Eu queria, Diário, deixar uma pergunta para você, para depois você falar um pouquinho. é, Quais são os maiores desafios hoje que você enfrenta com o ambiente que você está, que é o ambiente de um clube, um dos grandes clubes do país, né? No futebol feminino, um dos grandes clubes do mundo, e aí você tem uma realidade social difícil para a mulher, com tantas discriminações, com tantas dificuldades, e você permeando esse ambiente, né? Permeando não, mergulhado num ambiente que tem um histórico muito masculino, que é o futebol. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você enfrenta para trabalhar no futebol feminino com saúde mental, nesse contexto que traz muito do masculino, traz muito do machismo. Depois eu queria ouvir um pouquinho. Bom, agora fica para que vocês façam as perguntas aí, gente. Já pensaram? Pode ficar à vontade. Posso fazer uma pergunta, Anderson? Claro, Marcelo. Olá, Diara, boa noite. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado pelo esse espaço aí do Pinduca. De novo, né, acompanhando aqui para aprender. Sou pai de atleta. O Vitor faz acompanhamento com o Pinduca, a gente tem evoluído bastante. E vocês são uns anjos, assim, não só para os atletas mirins, como para a família. Eu acho que mais ainda para a família do que para as crianças. Enfim, a gente vem aprendendo bastante, mudando hábitos e atos e palavras, né? Para que seja prazeroso, né? Que o Pinduca sempre fala. Uma curiosidade. Quais mudam muito os dilemas entre um profissional, um adulto já, que vive do esporte, que vive do futebol, e os dilemas dos adolescentes? Ou
Não muda nada, só muda o tamanho da pressão e enfim, dos problemas. Não sei se eu fui claro. Boa noite, Marcelo. Obrigada aí pela oportunidade, pela pergunta. Eu vou te responder e aí você me diz se eu consegui trazer a resposta para você ou não também, tá bom? Muda sim, até porque o adolescente ele está numa fase de formação. Então, quando você trabalha com essa fase de categoria sub 12, 13, 15, 7, eles estão em formação. Então, a gente está pensando no atleta e muito no ser humano. Então, eu preciso cuidar muito deste ser humano para que ele seja um bom atleta. Quando você é adulto, pensando que você é um adulto que já está oficialmente classificado, vamos colocar assim, como um atleta, alguns dilemas, eles vão ser comuns, vamos dizer assim, né? Mas ele já está numa fase de maturação diferente. Então, você vai ter um olhar diferente para ele. Aí você vai olhar muito para aquele foco da performance e do rendimento em si, do desempenho. Tanto é que o psicólogo do esporte, quando ele está inserido dentro do esporte, no meu caso, que eu estou no Corinthians, o meu foco com as meninas é muito mais no desempenho delas, no performance, como elas podem fazer para realmente trazer o resultado dentro de campo, do que o aspecto externo delas como ser humano. É claro que, se elas não estão bem por alguma questão, elas não vão performar. E aí eu vou tentar entender, vou tentar ajudar. Mas para todas elas, eu falo, vocês precisam ter uma psicóloga. Ué, mas você não é psicóloga? Não, eu estou cuidando muito do grupo, do contexto performance, do contexto desempenho. Essa pessoa que vai ser a psicóloga, no caso o Pinduca, ele trabalha com o seu filho. Então, ele está acompanhando seu filho no dia a dia. E aí vai ser um espaço que ele vai poder falar de todos os temas, não só do futebol. E aí a gente vai poder entender como os outros temas envolvem ou favorecem ou desfavorecem naquele contexto esportivo. Então é diferente. E mesmo lá no Corinthians, a gente tem as categorias de base e a categoria profissional. Hoje eu estou num profissional, mas eu coordeno a base. E a gente vê, por exemplo, a categoria 13, 15. A pressão ela tem que ser diferente. Eu não posso colocar no. Por mais que tenha pressão, mas o foco principal não é que ela ganhe o campeonato. Ela tem uma série de lições, vamos dizer assim, que ela precisa aprender naquele contexto. Porque ela está numa fase de maturação tanto física quanto emocional. Então eu tenho que ter. Ela vai estar com 13 anos inserida num grande clube com um peso grande, mas eu, como profissional que estou lá junto com a minha comissão técnica, com a ajuda da psicóloga, vou trazer trabalhos muito de psicoeducação, onde eu vou trazer os temas e vou trabalhar em cima desses temas para que a gente cuide muito desse processo de formação, porque com 13 anos ela está jogando. Eu não sei se com 19 ela vai querer jogar ou não, né? E uma das coisas que acontece com os atletas isso até não é uma formação assim favorável, mas às vezes o atleta ele sofre tanto nesse processo de categoria de base que chega uma hora que ele fala, eu não quero mais isso para minha vida, né? A pressão, a cobrança, o estresse, várias coisas que ele passa é tão difícil que ele não quer mais, né? Com 16 anos, 17 anos, fala, não, eu já não quero mais fazer isso, né? Alguém falou recentemente de uma atleta, agora eu tô tentando lembrar, mas foi um caso assim, que com assim, por essa faixa etária, falou, não quero mais fazer isso, quero fazer, vou abrir mão desse esporte, vou fazer faculdade porque suga muito, né? Então, existe essa diferença, sim. Acho que a gente tem que ter esse olhar para cada fase da vida do ser humano e poder entender esses dois contextos. Não sei se eu te respondi, me ajude. Total, deu aula. Obrigado demais. Imagina. Se ninguém tiver, depois eu faço mais uma. Tá Legal. Se bom. ninguém tiver, eu entro na fila de novo, se puder. Eu vou trazer uma fala só complementando um pouco o que a Diara disse, né? Que nós temos aqui dois olhares que se complementam, que é o olhar de quem está dentro do clube, com uma demanda de grupo, tendo que entender a particularidade de cada um para performar, sabendo que tem um ser humano por trás disso tudo, e o trabalho que eu faço, Marcelo, como você mesmo conhece, né? A Natália que conhece, que também faz o trabalho comigo, que é a inserção dos pais. Então, quanto mais novo esse atleta,
maior a importância dos pais nesse processo. Os atletas que vão ficando mais velhos, nós vamos nos desprendendo dos pais e dando maior responsabilidade, porque ele já tem mais recurso para assumir os seus compromissos e as responsabilidades. Então, é uma linha mais natural. E o que você ouve sempre junto com com o nosso atleta, né, é que se você tiver ali um fio condutor onde ele esteja se divertindo, fazendo o que ele mais ama na vida, que é o esporte, e comece a entender, a lidar com as questões de pressão vinda de técnico, de torcida, ou do próprio pai na intenção de ajudar, o atleta mais maduro, né, com um pouco melhor aí o seu autoconhecimento, como a Diara trouxe, ele vai lidar um pouco melhor com isso para que ele não desanime no momento que é o momento da decisão. Eu continuo aqui, eu tenho espaço aqui, ou eu não aguento mais essa pressão e tenho autonomia para ir embora, né? Então, isso é uma das coisas que são importantes. No início, quanto menor, maior a relação, maior a importância da família no processo todo. Diara, quer falar alguma coisa? O Douglas também tem uma pergunta. Não? Perfeito. Isso é Douglas, fique à importante mesmo. vontade aí, cara. O Douglas, seu áudio está Opa, desligado. Ah, agora ui, foi. obrigado, gente. Eu consegui Desculpa. desativar o microfone agora. Tranquilo. É, eu tô ouvindo falar bastante assim, em questão de pressão, essas coisas, sabe, meu? O meu filho hoje, ele faz o projeto piloto lá no Corinthians, né? Como eu tava dizendo. E assim, quando eu levei ele para fazer primeiro aquela avaliação de 5 dias, tal, até eu mesmo me senti bastante pressionado quando eu vi o pessoal falando, né, a gente avalia os meninos já do comportamento, desde o jeito que tá sentado aqui no teatro, desde o jeito que tá, né, fazendo todas as coisas, e eles falaram, é lógico que a gente vê de acordo com o tamanho, né, que aqui tem crianças de vários tamanhos, né? E aí ali, meu filho também, eu vi que ele ficou meio assim, nossa, pai, será que eu vou? Será que eu não vou? Falei pra ele, filho, faz o seguinte, se diverte e vamos estar sempre preparado pro pior, cara. Porque se a gente estiver preparado pro pior, na hora que o melhor vier, a gente só comemora, entendeu? Aí ele meio que entendeu isso daí e a gente tá indo, sabe? Ele tá indo lá, ele tá gostando bastante, vai todo feliz treinar, volta triste porque volta no trem lotado das 6 horas da tarde, né? Aí aquele aperto, aquele sufoco, ele volta meio cansado, desanimado, mas eu falo pra ele, meu, a gente não pode, vamos tentar que a gente tá só no começo ainda da nossa luta, da sua batalha aí, do seu sonho, e vamos pra cima. E eu queria saber também de vocês, assim, se como ele já tá fazendo um processo, que ele já tá praticamente encaminhado, entre aspas, né? Se é bom a gente dar uma reduzida também em outros jogos, de outros times, outras coisas, ou se deixa ele brincando e fluindo também. Quer falar o que que eu falei, Anderson? Eu? Começa aí que eu depois só dou continuidade aqui, parceira. Tá bom. É Douglas, né, que fez a pergunta, só Isso. confirmando. Oi, Douglas, boa noite. Realmente, é uma pressão muito grande, sobretudo esses times grandes, né? E eu acho que quando você trouxe a questão de se diverte, brinca e aproveita, é muito importante a gente trazer um pouco dessa leveza para eles, porque a pressão realmente ela é forte nesses clubes maiores e ele tá numa idade. Qual que é a idade dele? Desculpa, não sei se você sabe, Anderson, a idade do filho dele? Ele Não? tem 11 anos. 11 anos. Então, pensa, 11 anos você tá brincando, você quer saber de outras coisas, né? E ele passa num processo desses, ele vai ter muitas cobranças. Então, a estrutura é boa, mas você vai ter muitas cobranças. Então, eu acho, e tem uma coisa que eu acho que acontece muito, quando você trouxe a questão, vamos estar preparados para o pior, porque quando vier o melhor a gente comemora, que é a gente ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração, a lidar com isso.
Porque o esporte ajuda muito a gente a lidar com esse aspecto da frustração, que é algo que a gente vai passar na nossa vida. E a gente tem tido uma geração onde a gente não consegue, até não sei, tem um psicólogo, agora me fugiu o nome, é um psicólogo americano que escreveu um livro recentemente sobre a ansiedade, mas com foco nos adolescentes. E depois ele trouxe que depois que ele escreveu o livro, ele percebeu como isso está prejudicando a ansiedade das crianças. Mas ele fala muito dessa questão de que a gente não permite que as nossas crianças brinquem e façam as coisas e que a gente fale um não para elas, até é uma dificuldade dos pais, ele até traz, eu sou pai, eu escrevi o livro, mas eu tenho dificuldade, e a gente está tentando o tempo todo ensinar fazer com que nossos filhos não fiquem frustrados, não fiquem tristes, não fiquem parados, né? A criança fica 10 minutos parada, ela tá entediada. Meu Deus, como isso é difícil, né? E aí até no filme Divertidamente a gente tem um dos elementos é o tédio, né? Como a gente lida com isso? Então, é uma série de questões que a gente precisa passar para eles. E eu acho que é importante no caso do seu filho, essa questão do você vai ser pai. Você não tem que cobrar ele de nada. Ele tem que ir lá e fazer o melhor dele, mas muito na brincadeira, muito na diversão e deixar que a coisa flua. Claro que eles vão ter um olhar, pode dar certo, pode não dar, mas você vai estar sempre como o pai que continua amando o filho, ainda que ele não passe naquele processo seletivo daquele clube. Porque as crianças elas vão criando na cabeça delas alguns mundos imaginários. Nós adultos fazemos isso. Só que às vezes a gente percebe, às vezes a gente corta, às vezes a gente não sabe cortar, mas a criança ela vai criando algumas coisas. E eu acho que quando você fala de criança e pai, aí o Anderson foi muito feliz quando ele trouxe a questão de que quanto menor a criança, mais importância o papel do pai, é que nós temos que saber que a criança tem que se sentir amada e querida, a criança atleta, né? Independente do que ela fizer dentro do esporte, porque uma das coisas que cria muito na cabeça dessas crianças eu preciso ir bem para o meu pai gostar de mim. Eu preciso performar, então no caso, né, eu preciso passar no Corinthians. E não, ele, que bom que vai ser se ele passar e que vitória, que conquista, e se ele não passar vai ser um processo que ele passou, não deu certo, mas que ele aprendeu um monte de coisas legais que a gente vai olhar para isso. E a gente vai trabalhar em cima da frustração. Então, eu acho importante esse cuidado nesse sentido, assim, né, de conversar e mostrar para ele que isso tudo faz parte, né? Mas eu gosto muito da sua fala de vai lá e brinca e se diverte, né? Uma coisa que até a gente tem, eu tenho com meu marido, a gente tem uma escolinha de futebol com uma faixa etária até 13 anos. E uma das coisas que meu marido falava muito nas competições era: vai e se diverte. Se vocês perderem de 10-0, mas se divertirem, se entregarem, fizerem com alegria, tá ok. Né? Porque às vezes os pais estão fora lá gritando, brigando, e a gente tem que controlar os pais, né? Eu lembro até que uma vez uma mãe falou: Jara, dá uma palestra para os pais porque eles estão deixando os filhos de cabelo em pé, porque os filhos ficam olhando para o pai do lado de fora e não sabem o que fazem, né? Mas vai lá, faz seu melhor, se diverte, né? E se der certo, que bom, e se não der também, o pai tá aqui, a mãe tá aqui, a gente vai continuar apoiando você, amando você e abraçando você e acolhendo você. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu acho que eu acabei prolongando a resposta. Me ajuda e também o Anderson me ajuda complementando ou me falando também. Legal. Acho que cabe trazer para vocês aqui uma relação que às vezes é tão óbvia que nós não enxergamos. Um garoto, Douglas, que joga muito bem, quando ele está num jogo, quando ele está numa equipe, ele joga um jogo coletivo. Todos daquela equipe têm um objetivo comum, que é ganhar. Quando um garoto está num processo de peneira e de teste, o jogo de futebol é o mesmo, mas o objetivo muda totalmente. Aqui no teste, na peneira, o objetivo é individual. Você pode ter perdido de 10-0, mas se você na peneira passou, está cumprido o seu objetivo. Numa equipe que o seu filho joga para ser campeão do campeonato, ele joga junto com os outros buscando o mesmo. Então, é, quando eu penso na estrutura deste jogo teste peneira, é totalmente diferente de uma estrutura de um jogo numa equipe. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, porque às vezes o meu filho não vai passar, ou vai tomar um não, ou volta só o ano que vem, e eu estou falando, pô, mas você joga tão bem lá com seus amigos e aqui você não jogou tão bem.
Porque lá os amigos estavam com o mesmo objetivo, e aqui cada um estava defendendo a sua individualidade, o seu objetivo individual. Então, isso é uma coisa a se colocar, né, nesse contexto. E mais uma coisa importante, eu fui dar uma palestra no colégio, em São Paulo, e eram 150 professores, e de repente, durante a palestra, um levanta o dedinho assim e falou: professor, eu queria que você me ajudasse com uma coisa. Eu falei: o que que foi? Um pai me procurou e disse que ele gostaria que o filho dele não se frustrasse. Eu falei: olha, a primeira coisa, você vai falar para esse pai, é impossível que isso aconteça, e que bom que isso aconteça na vida do seu filho. Nós não vamos, pessoal, ganhar, acertar todas as vezes. Se eu não estruturo esse pensamento dentro da minha casa com o meu filho, para ele entender que vai ter momento que ele não vai ganhar, e aí tem uma frase que eu amo demais, e aqui quem está aqui acho que já ouviu, que é: quantos lugares existem no primeiro lugar do pódio? Só existe um lugar. Todos os outros que começaram o campeonato não vão chegar no primeiro lugar. Quer dizer, eles vão perder. Então, um chega, os outros não. Então, eu preciso ensinar toda essa comunidade, né, todos esses atletas, que a derrota faz parte do seu processo. Se frustrar, ficar triste, chorar, tudo faz parte. Qual é o que pega na saúde da criança, do adolescente? É quando, na função de acolher o filho, o paizão, a mãe ou um tio mais próximo, o menino sai, já perdeu, já tá derrotado. Errou o lance que entregou a bola e tomou o gol. Aí o pai fala: pô, peraí, você podia ter acertado, hein? Vem aqui, eu vou te explicar o que que você errou. Gente, ali a posição é de acolhimento e não de mais um para cobrar. E deixa ele chorar, deixa ele ficar triste, porque isso é frustração que faz parte da formação dessa criança e desse adolescente. Então eu preciso entender isso, porque nós, é assim, ó, aquilo que me fez sofrer, eu morro, mas os meus sucessores não vão sofrer. Então, com esse pensamento, que é inconsciente, inclusive, eu tento ficar cercando ali, colocar numa redoma, e não dá. Eu preciso entender que eu, como pai, sofro junto, mas ele precisa viver aquela experiência. Beleza? Douglas, todos aí, Jara? Beleza, beleza. Ô É, Anderson, eu Hum, só complementar uma coisa que ele perguntou no final vai que eu não lá. tinha respondido, que foi sobre se ele deveria mantê-lo no outros jogos ou não. Eu acho que você vai avaliar, porque pela idade dele, ele vai ficar muito cansado, então, física e mentalmente. Então, à medida que as coisas forem caminhando nesse processo de peneira, eu acho que dando tudo certo, Deus queira que sim, eu acho que vale reavaliar a programação semanal dele. Ele precisa ter o tempo do estudo, ele precisa ter o tempo do futebol, mas ele também precisa ter o tempo do descanso, ele precisa dormir bem, ele precisa ter um tempo de não fazer nada, de fazer uma atividade que ele gosta. Então, é saber dividir esse tempo quando ele é um atleta que tem já os compromissos e conseguir dar para as prioridades uma das duas coisas que são extremamente importantes para o atleta se recuperar: sono e alimentação. Assim, essas duas são base da pirâmide. Então, quanto mais tempo de sono, quanto melhor se alimentar, melhor a recuperação. E na fase que ele está, que é uma fase de crescimento, então ele precisa ter isso mais estruturado, vamos colocar assim. Então, é só essa programação que eu acho importante que eu não tinha respondido. isso, era exatamente esse ponto que eu queria chegar com vocês, porque assim, ele treinava, tava fazendo piloto lá, treinava futsal, e aí chegava fim de semana, jogava campo em outros times de bairros por aí, sabe? Aí eu comecei a achar que uma coisa podia acabar atropelando a outra e prejudicando tudo, entendeu? Sim, Aí nesse perfeito. ponto, então, exatamente, é bom reavaliar então e priorizando algum determinado tipo de É, coisa, né? exato, porque quando ele tá se ele passa, ele vai ter muitos jogos, muita interação, vai ter sábado, domingo, é tudo muito puxado para eles nessa fase. Então, quanto melhor fazer quando eu falo fazer essa programação, é uma agenda mesmo, né? Segunda a sexta,
no caso do atleta, segunda a domingo, porque muitos jogos são os finais de semana, que hora que ele acorda para ir para a escola, que hora que ele come, que hora que ele vai estudar, que hora que ele descansa, ou tem um tempo com os amigos, ou vai fazer um lazer, que hora ele vai treinar, senão fica muito Certo, puxado para ele. certo. Ok, obrigado. Posso fazer só mais uma pergunta? É, em relação aos professores, quem cuida da saúde mental deles? Porque eu acho que eles estão sob pressão o tempo inteiro, porque normal, assim, a maioria ou grande parte pai de família, o sustento deles vem dali, né? E tem uma pressão de cima. O atleta, ele tem a pressão dele, tem as frustrações, mas eu acho que o repasse dessa pressão vem muito de quem já está pressionado, que são os professores. E eu não vejo muito falando e trabalhos para cuidar dessa classe de profissional, que eles são essenciais ali, é o elo, né? É o formador, é o educador físico também. E a pressão deles é a ponto de perder o emprego, né? Então, vocês têm alguma coisa para comentar? Porque ninguém, os pais eles pensam nos filhos, né? Agora só olhando ali, mudando só a ótica, defendendo e protegendo também os profissionais ali que estão com os nossos filhos, né? É, Marcelo, muito bem colocado, mas ao mesmo tempo é uma realidade triste, eu diria, né? Porque todo mundo precisaria ter um cuidado, né? Então, tem escolas que tem os projetos de ter psicólogos nas escolas, mas o projeto tem um número extremamente restrito de psicólogos. Os psicólogos escolares não dão conta, né, do que eles têm que fazer, porque é muito, tem a parte até do próprio aluno, cuidado com o aluno, mas tem os professores. Inclusive, eu fiz um bate-papo, até que foi uma indicação no Anderson, com aquele professor no Marista, esqueci o nome agora dele, Zé Martins. Zé Martins, e eram com professores. E a gente estava falando justamente disso, de como a pressão deles é grande e eles têm muito mais do que um papel de ir lá e ensinar aquilo, né? Porque eles convivem com as crianças, tal. Então, teoricamente, deveria cada um fazer o seu papel e todos eles precisam ser cuidados, né? Todo profissional também precisa. O próprio psicólogo. Quando eu falo, uma vez eu falei para uma paciente que eu fazia terapia, ela falou: "Mas você faz?" Eu falei: "Sim, eu preciso estar bem para cuidar das pessoas. Se eu não estiver bem minimamente, eu não vou conseguir cuidar das pessoas. Então, existem os projetos de ter, mas assim, até isso, a realidade ela não é assim. Então, isso é muito. E aí acaba alguns profissionais buscando ajuda, vamos dizer, por fora para dar conta disso, e alguns acabam passando por dificuldades das próprias síndromes de burnout, que está muito ligado com os problemas emocionais totalmente relacionados ao ambiente profissional. E aí isso é muito difícil, né? Mas a gente tem essa pergunta, ela é meio importante. Quem cuida de quem cuida, né? Então a gente deveria ter sim alguma coisa mais focada para esse público. Marcelo, é, Marcelo e todos nós aqui, né? Eu tive um questionamento de um professor numa palestra no início do ano na Federação de Futsal, na Liga Paulista de Futsal. Ele disse o seguinte, ele falou, sabe uma coisa que é difícil para nós? Às vezes a gente não confia nesse psicólogo, é o que ele fala para meus atletas. Então, olha como ainda existe muita coisa empírica embrenhada nesse embaraço todo de falta de informação, sabendo que melhorou muito, mas que ainda falta. Então, se ele vê que um psicólogo pode ser uma ameaça, porque ele pode falar algo para o atleta que vá acarretar em algo diretamente no trabalho dele, como que ele vai buscar essa ajuda? Ele não tem consciência ainda do quanto isso pode melhorar para ele essa consciência dele, né, o autoconhecimento, para que ele reproduza isso. Nós estamos muito, mas muito distantes de ter um programa de cuidados com aqueles que cuidam de quem? Dos atletas. Muito distante. Então, precisa ser feito, ponto,
Mas uma das coisas que hoje eu digo, porque quando você vem aqui como pai de um atleta, a gente tem que dar uma condição para que o seu filho suporte um pouco melhor aquela pressão de quem não tem consciência de estudo. Porque eu vou dizer isso com um pouco de tristeza, mas eu não vou conseguir mudar esse contexto inteiro. Eu trabalho, falei para a Diária, faz quase 10 anos todos os dias. E tem hora que eu fiz analogia com as ondas, tem hora que parece que é uma onda grande, que eu proporciono que vem bastante gente, que a onda. E tem hora que é como nós estamos nesse momento. Uma onda modesta, pequenininha, mas que não deixa de ser importante, porque a mensagem daqui, ela é reproduzida no ambiente que vocês frequentam. Então, é um trabalho da Diara, da Camila, que esteve conosco aqui na quinta, meu e de outros profissionais que acreditam que esse trabalho faça uma diferença. E aí, a gente tem que entrar num ambiente vestido de uma humildade, porque o foco da parada não sou eu, o meu trabalho. O seu filho quer jogar futebol, o foco principal é futebol. A Diara está no clube, já falou isso hoje, ela tem que performar. O atleta tem que performar. Então, eu preciso entender esse contexto todo para muitas vezes o pai ligar para mim e falar assim: cara, eu não consigo agora passar, tá agendado, mas marcaram um treino. Cara, vai no treino, porque aqui tem que ser parte integrante do objetivo principal, que é lá. Então, isso para complementar, que fala da diária, né, para nós refletirmos um pouco, o atleta tem que estar preparado para esse ambiente que, infelizmente, ele é agressivo, ele é violento, e eu falo que ele é criminoso, né? Porque às vezes você pega alguns adultos, cara, que o que eles fazem é justo de ser um crime aquilo, mas não tem nada, não tem punição, né? Já. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Nós temos um tempinho ainda aí, hein? Dá para aproveitar esses minutos aí. Yara, tem mais alguma fala que você gostaria de trazer? Acho que não, Anderson. Acho que eu falei bastante, né? É, acho que a gente conseguiu complementar. Não sei como você tinha um fechamento Sim. para fazer, acho importante também. Tá. E não sei se as perguntas foram todas respondidas, espero que sim. Mas se a gente também se lembrar alguma coisa, fique à vontade aí para perguntar. Eu vou trazer essa última parte aqui, e aí você me ajuda, Yara, que eu tenho certeza que você vai contribuir bastante. É muito comum eu receber aqui atletas, né, os pais chegarem e falar assim: ah, meu filho não consegue jogar no jogo que ele treina. Ele tá com medo. Essa é a palavra, medo, né? Ele não consegue jogar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte: olha que interessante. O atleta tem medo de errar porque ele tem medo de decepcionar aquele que ele espera que o ame, que o acolha. Principalmente os pais e aqueles representantes, né, paternos e maternos no nosso consciente, no nosso inconsciente. Mas olha que reflexão, ó. Eu quero que meu filho seja criativo, que ele seja um jogador diferente. Eu quero que o meu atleta seja criativo e seja diferente. Que a minha atleta arrebente no jogo. Para eu ser criativo, para eu criar, eu preciso de liberdade. Marcelo está aqui, um grande artista. Eu preciso de liberdade para criar. Quando eu trabalho com a punição frente ao erro, e aí essa palavra é importante, se eu errar, eu sofro uma punição, eu estou castrando a liberdade. Se eu não tenho liberdade, eu não crio. Se eu não crio, eu não tenho um atleta diferente. A primeira coisa que eu preciso ensinar para o meu filho, para o meu atleta, é que ele pode errar, que o erro faz parte da construção do que é novo. Um artista, um ator, um pintor, um escultor, ele vai errar. E esse erro compõe a estrutura da criação, do ser diferente. Se eu estou com um pensamento que quando eu erro eu sou punido,
Esse medo, essa ameaça vai fazer parte de um contexto que eu não vou conseguir jogar. Por que que joga bem, treina bem, brinca bem de bola, né? O brincar aqui, brincadeira é coisa séria, né? A criança brincando, para ela é sério e ela se diverte na quadra do condomínio, no campinho da vila. E quando vai pro jogo, não joga e o pai fica doido com a criança, o técnico fica maluco. Mas é porque na brincadeira ela tá criando, ela tá se divertindo. Eu preciso ajudar o meu atleta, o meu filho, minha filha a entender que ela pode se divertir na performance. E quando eu falo se divertir, eu não digo que ela não tenha que ter responsabilidade. Entregar o seu melhor, acreditar, dividir uma bola, buscar, correr atrás, ajudar um amigo. Tudo isso faz parte, mas eu posso errar. Quando eu pego uma criança que começa como a jornada do Douglas e o filho dele, sonhando com um futuro no esporte como atleta, às vezes, a Camila falou sobre isso na terça. Se vocês não assistiram, depois vê o link lá, é legal. Ela falou: às vezes, quando chega nos 17, 18 anos, o atleta que ela cuida lá na base, que está nessa idade, já se perdeu no seu sonho. Ele perdeu o seu sonho. Ele se perdeu no processo do sonhar. Por quê? Porque todo dia ele está com medo, ameaça, pressão, estresse, ansiedade. Ufa, o sonho escoou, foi pelo ralo. E quando eu fico aqui de frente com um atleta que está lá na seleção brasileira jogando, eu pergunto, cara, tá legal? E o sonho? Ele falou, cara, eu cheguei, mas é difícil falar em sonho aqui, porque eu cheguei aqui, cara, mas todo dia é uma pressão que eu quase não aguento mais. Então, a gente precisa entender que esse ser humaninho que a gente está conduzindo, ele precisa acreditar no sonho dele. E nada melhor do que ele ser livre para executar aquilo que ele mais ama. Que eu esteja pronto para compartilhar os momentos de frustração do meu filho. Por mais que doa no meu coração, gente, e dói no meu, porque quando eu subo essas escadas aqui ao lado, eu subo na posição de pai, igual a vocês. E nessa posição é duro a gente ver filho sofrer, mas faz parte. Ele precisa passar pelo processo, ela precisa passar pelo processo, né? Então eu queria trazer essa fala e uma coisa que também me toca muito é do livro do Luc Ferry, onde ele fala sobre admirar. Luc Ferry, ele foi secretário, ele foi ministro da Educação na França, e ele diz o seguinte: admirar a admiração é algo que nos ultrapassa. É algo que é muito maior do que aquilo que eu mesmo possa fazer. E eu olho no outro e eu quero trazer um pouco daquilo para mim. Eu quero ser um pouco daquilo. Eu quero experimentar um pouco que às vezes é impossível para mim, mas eu olho com admiração o outro. E nós não temos essa cultura, infelizmente, né? Não temos esse princípio, porque ou o atleta está querendo destruir o outro, porque é isso, né? Vamos para a guerra, vamos derrubar, tem que ganhar, tem que matar o adversário. Então, nesse lugar de destruir o outro, que às vezes é o seu próprio companheiro de equipe, né? Eu quero que ele me dê mal, que ele se dê mal para eu poder ocupar o lugar de titular. Enquanto eu estiver nesse lugar da inveja, que é ter ou ser o que é do outro, ou quem é o outro, eu não consigo despertar no meu filho a admiração por aqueles que têm habilidades melhores que a minha. E a nossa formação, ela se dá também por admirar o outro. Então, que vocês levem um pouco disso, né, para pensar sobre essa questão do quanto eu ensino o meu filho, o meu atleta, a minha atleta, a admirar os meus companheiros, aquele que disputa a vaga comigo, a admirar um adversário que está do outro lado, colocando o outro no lugar de um ser humano, reconhecendo como ser humano, respeitando como ser humano e compartilhando como ser humano. São os pilares que eu acredito para uma competição no século XXI e é o que está saindo no próximo livro. Então, essa é a ideia que eu gostaria de trazer para ouvir um pouquinho agora de Ara antes do encerramento e um pouquinho vocês também.
Você falou de uma forma tão completa que eu queria ver se alguém quer complementar antes, e aí eu falo, pode ser? Claro. Alguém quiser trazer uma dúvida ou mesmo uma reflexão, né? Algum insight que teve aí em cima de tudo isso que foi falado. Acho que é com você, Diara. Acho que é comigo. Anderson, eu acho que, assim, acho que você colocou coisas muito pontuais e diretas. Acho que falar muito vai mais atrapalhar do que ajudar, para ser muito honesta. Eu só queria reforçar, essa questão, duas coisas, que um é a questão do brincar e a outra questão do esporte. Eu nunca fui, como eu disse, do mundo, eu não era do mundo do esporte, eu nunca fui atleta, eu nunca tive essas vivências, né, do esporte na minha vida. Mas uma das coisas que me encantou quando eu comecei a trabalhar com esporte, sobretudo nessa escolinha que tem crianças de todas as idades, é o quanto o esporte ensina a gente sim, sobre a gente, sobre o outro e sobre o grupo, de uma forma muito grandiosa, né? E quando a gente está brincando dentro de um esporte, né? Então, eu estou jogando um futebol, um vôlei, sei lá o quê, mas é um esporte, mas eu estou na brincadeira, a gente precisa permitir, que é uma coisa que eu acho que falta muito hoje em dia, esse brincar como sendo a forma da criança construir um pouco do jeito dela de ser, construir o eu dela, aprender a lidar com as dificuldades que ela vê do jeito dela, aprender a falar as coisas. No esporte você às vezes tem que se comunicar, no esporte tem a regra, no esporte você tem que esperar a sua vez, no esporte você tem trabalho em grupo, que é né, o ganhar todo mundo, no esporte às vezes você erra e aquilo. Só que tudo isso, se a gente permitir a criança ter essa liberdade de brincar e ser quem ela é, ela vai construindo muito disso. Ela vai construindo esse ser humano que a gente, às vezes, como pais, de novo, não de uma forma ruim. É, a gente tem sempre, os pais têm sempre a boa intenção de fazer o melhor para os filhos, mas às vezes nessa boa intenção a gente quer, e neste momento da vida que as coisas estão nesse imediatismo e tal, a gente quer mostrar que o caminho tem que ser daquele jeito, daquela forma, daquele, né? E a gente não permite que eles sejam eles, não permite que eles vivencie do jeito deles. Uma coisa que me chamou a atenção muito uma vez foi meu sobrinho, quando ele tinha mais ou menos 5 a 6 anos, que eu falei para ele fazer de uma forma, uma determinada atividade. E ele falou para mim assim: tia, eu posso fazer do meu jeito? Aquilo para mim foi um baque, assim, mas é uma coisa, uma lição que eu trago para mim. Isso faz 7 anos e eu sempre lembro disso porque a gente precisa permitir isso. É só assim que a gente vai permitir que eles amadureçam e possam lidar com as situações da vida, sejam elas o atleta que se torna alto rendimento e que vai lidar com um monte de questões, seja elas ele se tornar um adulto com outro, né? Não vou ser atleta, mas vou trabalhar com o futebol que eu gosto, é o que aconteceu com meu marido. O sonho do meu marido era ser goleiro, o sonho não deu certo, mas ele teve a chance de trabalhar em comissão e hoje ele treina goleiros e ama fazer isso, né? Então, mas eu acho que isso só é possível se você permite que essas coisas aconteçam, né? Então, quanto mais os pais puderem permitir isso acontecer, permitir, né, esses pais de atletas que eles sejam eles mesmos, que a gente vai tentando às vezes direcionar, mas deixando eles serem quem eles são, deixando que eles errem e aprendam com aquilo, deixando que eles se frustrem, mostra, tudo bem, está frustrado, né? Às vezes, quando tá aqui na escola, os meninos choram depois de um jogo. Eu me lembro que uma vez eu falei, não chora. E aí depois caiu a ficha, eu falei, não, tem que chorar, ela quer chorar, ela tá triste. Aí eu falei, tudo bem, chora, faz parte, você perdeu, depois chorou, levantou e continuou, né? E é uma coisa, a gente vai, sem querer, a gente vai podando algumas coisas que o esporte faz a gente ter e que é bom para a vida futura, e é uma forma de você estruturar essa saúde mental deles, né? Porque eu falo lá no Corinthians que a gente tem dois pilares: o pilar da performance, que logicamente é o foco, mas tem o pilar do minimamente saúde mental. Se eu estou minimamente com a minha saúde mental, eu vou conseguir performar, mas se tiver alguma coisa fora, eu não vou performar. Então não adianta eu querer que eu faça que a pessoa performe, mas se ela está com uma questão, seja ela qual for.
Então, esse mínimo tem que existir. E isso, esse viver, deixar eles viverem, né, e percebendo e orientando, faz com que eles construam esse eu deles para lidar com as situações da vida. Eu acho que eu queria só complementar com isso. Olha, Diara, eu quero agradecer, né, a gente partindo para o fim aqui, de coração, você, Natália, companheiro da Natália ali, Marcelo, Douglas, a Maria, a Elaine, o Éder, o Williams que passou e todos os outros que estão assistindo esse vídeo, essa aula num outro momento. E dizer que vocês, na verdade, são as pessoas mais importantes da minha vida agora. Eu disse isso na terça-feira e vou repetir. Agora cada um de vocês abriu mão de família, de afazer, para estar aqui. E não faria sentido algum para mim ou para a Diara estar aqui falando para ninguém. Então, agradecer de coração e dizer que vocês são importantes na minha vida, né? Que vocês são importantes na vida das pessoas que vocês amam e que esse momento de doação, né, esse momento de compartilhamento faz com que eu saia daqui melhor do que eu cheguei. E eu espero que cada um de vocês esteja saindo daqui um pouco melhor do que vocês chegaram. Diara, queria que você fizesse suas considerações finais e quem quiser falar também o que sentiu disso tudo, como que está saindo, o que está levando dessas experiências, compartilhasse conosco logo depois da fala da Diara. Eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a você por sempre me trazer a oportunidade de participar dos seus projetos e de falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto. Agradecer a todos vocês, como o Anderson bem colocou, abriram mão de alguma coisa por esse tempo para estar aqui com a gente. Eu gosto de falar que eu sou uma facilitadora, então eu trago informações, mas quando a gente conversa e troca, a gente aprende outras coisas, né? Então o Anderson me ensina, as perguntas que são feitas fazem a gente parar para pensar e aprender, então é muito legal e muito rico. E eu acho que isso para mim não tem preço, né? Essa troca ela não tem preço. Então, eu te agradeço de coração a todos vocês aí por esse tempo de estarmos juntos e poder falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Legal, Diara. Marcelo? Não, agradecer, né, pelo tempo, pela dedicação, pelo know-how que vocês trazem aqui, compartilhando o assunto que é muito importante para a gente, para pais, para atleta, para todos os profissionais ali, os personagens envolvidos no esporte. Ahn, com muito conhecimento e amor, né? Então vocês modificam a vida da gente, né? No dia a dia, né? Nesses encontros e a gente só tem a agradecer. Agradeço o Vitor e a Anne estão viajando, mas eu fiz questão, a primeira eu não consegui, mas vou ver depois, de absorver isso, né? Que vocês têm para passar para gente. Vale muito a pena e obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo e Deus continue abençoando vocês, que são os anjos aí que ajudam a gente tocar o sonho dos nossos moleques aí, dos nossos filhos. Obrigado demais, de novo, viu? Obrigado, Marcelo. Ó, escreveu aqui o Éder, a Maria Júlia, a Elaine, agradecendo. Eu também agradeço mais uma vez vocês. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Diara, então é isso. A todos vocês eu desejo uma ótima noite. Obrigada Espero que igualmente. vocês retornem, né, para os queridos aí e aproveitem esse restinho de noite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês por participar desse Entre Temporadas e que essa mensagem não fique só para vocês. Se alguma coisa fez sentido, compartilhe com as pessoas que vocês amam. Talvez seja uma sementinha que nós estamos plantando para aqueles que não estiveram aqui hoje. Depois eu mando o link para vocês enviarem nos grupos de pais aí, para quem quiser assistir. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigada, Anderson. Valeu. É isso, pessoal. Então nós estamos aqui encerrando, né? Quero agradecer a vocês que estão assistindo agora, não no momento ao vivo, mas que separaram um momento da vida de vocês para aproveitar esse nosso encontro. Dizer que foi muito bom esses 2 dias e se vocês acham que isso fez sentido, como eu disse, compartilhe o link para que as pessoas
recebam um pouco dessa mensagem, um pouco desse conteúdo que nós tentamos trazer aqui com muito carinho, com muito amor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!